Olá, oitavo ano! Agora nós estamos na unidade 3, na página 326. O conteúdo estudado será o ser humano e o clima. Logo na primeira imagem, nós temos o planeta Terra e o Sol, que ele é o que? Responsável pelo aquecimento da Terra. Mas e durante a noite? Nós ainda sentimos, o seu calor, mas os raios solares não estão incidindo sobre parte do planeta onde estamos, o que evita que a Terra ela seja totalmente resfriada. É isso que nós iremos estudar agora, ao longo desta unidade. Aí, no finalzinho da página 326, fala sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa, Nós sabemos que o Sol emite radiação por meio de ondas eletromagnéticas. Elas se deslocam pelo vácuo, que é a última camada da atmosfera, que nós também estudamos lá no 7º ano. E ela se apresenta, como raios ultravioletas, que tem comprimentos de onda menor, luz visível e raios infravermelhos, com comprimentos de onda maior. É só vocês acompanharem a imagem aí embaixo, ok? Tem o comprimento da onda e as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol e os seus comprimentos, tá? As ondas as mais curtas são os raios ultravioletas. Tem a luz visível e, por último, os raios infravermelhos. Só vocês acompanharem a representação. Agora, nós iremos para a página 327, que explica, melhor o que é esse efeito estufa. Quando atingem, a atmosfera, cerca de 30% dessa radiação, ela é refletida e ela volta para o espaço, ela é direcionada para o espaço. O restante atravessa a atmosfera, que é transparente para a passagem das ondas de comprimento curto. O que não é refletido ou absorvido pelas nuvens chega até a superfície terrestre. E quando ela, ao incidir com os continentes e oceanos, a maior parte dessa radiação solar é absorvida, ok? E a radiação ultravioleta e a luz visível, elas são convertidas em radiação infravermelho, que gera esse calor e causa o aumento da temperatura na superfície, ok? E quando, ao ser refletida, essa radiação infravermelha, ela segue em direção ao espaço. Parte dela, encontra os gases atmosféricos, que são capazes de absorver. Então, esses gases irradiam os raios infravermelhos por todas as direções, inclusive em volta da Terra. E com essa interação, a radiação ela fica retida por mais tempo. Ela causa o aquecimento da atmosfera, até que retorne ao espaço, ok? E esse processo de retenção dos raios infravermelhos pelos gases atmosféricos e, consequentemente, o aquecimento da Terra é chamado efeito estufa, ok? Se não tivesse, se a atmosfera ela não tivesse esses gases capazes de absorver os raios infravermelhos, estima-se que o planeta aqueceria durante o dia, mas à noite, gente, cairia bruscamente a temperatura. A média hoje é de 15 graus, por causa do efeito estufa. E ela seria por volta de menos 18 graus, ok? Então, seria 33 graus Celsius mais fria a Terra, ok? Eventualmente, essa radiação infravermelha retorna ao espaço. Do contrário, a temperatura do planeta aumentaria continuamente. Não seria possível a presença dos seres vivos aqui no planeta Terra, ok? Então, o efeito estufa e esse equilíbrio térmico, ele proporciona, as condições de existência de vida na Terra. Vocês podem acompanhar também aí no final da página 327 um esquema de distribuição da radiação solar, ok? Agora, na página 328, tem exemplificando, por que efeito estufa? Quem conhece as estufas
elas têm partes de vidros, né, paredes de vidros, que ela permite a entrada das ondas curtas de radiação, mas o que impede a saída das ondas de baixa energia, tá? Como são os raios infravermelhos. Então, essa radiação retida, ela é absorvida pelo ar presente, tá? Dentro dessa estufa, e ela mantém a temperatura desse ambiente quente até durante a noite. Por isso que melhora, tá? O desenvolvimento dos vegetais. Aí tem um exemplo, né, de uma comparação de um cultivo de vegetais, e do outro lado da imagem tem o desenho, né, do efeito estufa no planeta Terra, ok? É por isso que permite, né, a vida no planeta Terra. Então, o efeito estufa, ele é bom dessa forma, ok? Porém, ainda na página 328, fala sobre os gases causadores do efeito estufa. Nós sabemos, né, que a atmosfera, ela é composta de diversos gases, né? Alguns deles, como a gente viu anteriormente, são capazes de absorver parte do calor emitido pela superfície terrestre, né? Mas nem todos são causadores do efeito estufa. É o exemplo do nitrogênio e o oxigênio, né? Eles são os principais constituintes da atmosfera, mas eles não têm a capacidade de absorver o calor emitido, tá? Da superfície terrestre de uma maneira significativa. Aí, mais pra frente, tá? Nós veremos alguns desses gases causadores do efeito estufa, tá? Ou gases do efeito estufa. Tanto os naturais como os geradores por ações antrópicas. Professora, o que são ações antrópicas, né? São as ações realizadas pelo ser humano. E as naturais, né? É da natureza. Conforme tem a imagem aí, ó, da erupção do vulcão, ok? Agora, nós iremos para a página 329, que nós temos os exemplos, né? Ó, tem o vapor de água, nós sabemos que ele está no estado gasoso, né? A água no estado gasoso, de vapor, é o tipo de gás do efeito estufa, que absorve a maior quantidade de raios infravermelhos. E ele também está presente na atmosfera, né? Por quê? Devido ao processo de evaporação dos rios, dos oceanos, dos lagos, da transpiração das plantas, dos seres vivos e também pelas erupções vulcânicas. Outro exemplo é o dióxido de carbono, o CO2, tá? Ele é conhecido também como gás carbônico. Ele absorve a segunda maior quantidade de radiação infravermelha, tá? Sendo ele o gás do efeito estufa mais abundante da atmosfera. Quando é sua emissão natural, ocorre pela respiração de seres vivos e pela combustão de queimadas de florestas naturais, como as causadas por raios ou por processo de decomposição. Isso daí vocês vão ver esse processo de decomposição melhor comigo lá no 9º ano, tá? As atividades humanas que geram a maior emissão desse CO2, tá? Desse dióxido de carbono na atmosfera, é através dos processos de extração, produção e o consumo de combustíveis fósseis, ok? Que é o quê? O petróleo, carvão, o gás natural e outras formas, tá? De não naturais de produção desse gás são os incêndios não naturais, os desmatamentos, tá? Que também eles reduzem a quantidade de gás carbônico absorvido pela natureza por meio do processo que nós já conhecemos, que é a fotossíntese, ok? Nós temos outro exemplo, o metano, CH4. Ele é de modo natural, o metano ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica, pela digestão de animais ruminantes, né, que é o caso do gado, por meio das reações químicas em áreas pantanosas, ok? Aí vai constituindo esse gás natural, ou através da interferência do ser humano, tá? Pode ser gerado e emitido à atmosfera pela decomposição de resíduos, como esgoto, no cultivo de vegetais em áreas inundadas, que é o caso do arroz, que tem a imagem aí do lado, a mineração, a queima da biomassa. Professor, o que é biomassa? É toda matéria orgânica produzida em determinada localidade, que pode ser utilizada para a geração de
energia, ok? E florestas, resíduos agrícolas, inundação de matas e entre outras maneiras. E aí no finalzinho nós temos o óxido nitroso, N2O. Ele é um gás produzido naturalmente, tá? No ciclo do nitrogênio. Ele é liberado pelos micro-organismos em um processo que nós já aprendemos lá no 7º ano, que se chama nitrificação. Em decorrência, né, dessa ação antrópica, né, dos homens, esse óxido ele também pode ser encontrado no tratamento de dejetos animais, na queima de combustíveis fósseis, em processos industriais, desmatamentos, ok? Aí tem um exemplo, né, de um trator espalhando fertilizantes nitrogenado na plantação. Agora, nós iremos para a página 330. Que tem o que? O ozônio, o O3, né? Ele é um gás naturalmente presente na estratosfera, tá? Ele faz parte da porção da atmosfera que forma uma camada protetora para os seres vivos, né? Ela é conhecida como a camada de ozônio. Por quê, professora? Ela é responsável por filtrar a radiação ultravioleta incidida pelo Sol, ok? E nesse local e na estratosfera não é mais considerado um gás de efeito estufa, mas quando está lá na troposfera, a porção atmosférica mais próxima, né, onde nós estamos, ele é visto como um gás do efeito estufa e faz muito mal para o ser humano, ok? Aí nós temos o clorofluorcarbonos. Meu Deus, professora, que nome difícil. Ou CFC. O que eles são, né? É um compostos, um conjunto de gases que contém o quê? Cloro, flúor e carbono. Não são gases naturais na atmosfera. Eles são produzidos pelos seres humanos na utilização de refrigeração, de geleiras, de aparelhos de ar-condicionados. Também é muito usado em aerosóis de desodorante, em espuma, ok? E esses CFCs, eles são capazes de reagir com o ozônio, que já está presente na estratosfera, tá? E danifica o quê? A camada de ozônio. Então, eles fazem mal, ok? Aí, na imagem, no final da página 330, fala sobre a intensificação, né, do efeito estufa. É uma péssima imagem, né, das chaminés de fábricas que emitem toneladas e toneladas de gases poluentes, o CO2, ok? Agora, nós iremos para a página 331, que fala, né, sobre a intensificação do efeito estufa. Devido ao aumento, né, desses gases, também através das atividades industriais, a quantidade de veículos pelo mundo, né, que depende do combustível fóssil, eles emitem toneladas de CO2 na nossa atmosfera e causa o quê, né? E acaba que tem essa... Em virtude, né, dessa capacidade de absorção do dióxido de carbono pelas plantas para a realização da fotossíntese, as florestas têm grande importância no controle dessa quantidade desse gás na atmosfera. Infelizmente, né, o desmatamento, ele reduz essa quantidade e faz com que os níveis na atmosfera não sejam reduzidos de tanta poluição atmosférica que é jogada, tá? O gás metano e o óxido nitroso, eles também tiveram um expressivo aumento na atmosfera, tá? Então, se vocês... tem gente que nem acredita, assim, mas quando eu falo, né, que o metano, ele é emitido naturalmente pela flatulência dos ruminantes. Professor, o que é uma flatulência? É o pum, tá? E o crescimento da pecuária tem resultado, tá? Em grandes quantidades, né, desse gás na atmosfera, ok? E na liberação também de esgoto, descarte de lixo. Tudo isso vem aumentando e intensificando, faz com que esse aumento desses gases, né, do efeito estufa, interfira na nossa atmosfera, ok? Aí aqui no finalzinho da página 331, tá mostrando, né, o excesso do gado, ele aumenta a quantidade de metano.
Então, o que teria que fazer, né? Consumir menos carne, de repente, ok? Agora, nós vamos para a página 333, que fala sobre as mudanças climáticas globais, né? Professora, como assim ocorrem essas mudanças globais, né? Pelo mundo, né? O que é isso, pessoal? Essas consequências das mudanças climáticas, elas são sentidas em todo o planeta, né? E cabe a nós decidir as consequências. E quais são as consequências? Os derretimentos das geleiras, né? Que gera toda uma situação grave no ecossistema, principalmente no Ártico, tá? O aumento do nível dos oceanos, que quem mora ali nessas regiões podem perder o seu comércio, as suas casas, que dá o prejuízo para a vida costeira, né? Acidificação dos oceanos devido ao excesso desses gases. Esses são os danos causados, tá? Pela mudança climática, ok? Agora, na página 335, termina de falar, né, o desequilíbrio no clima, com mais calor no ambiente, o ciclo da água fica muito acelerado, ou pode causar ondas de calor, secas, inundações, tempestades, incêndios, furacões, até danos ao ecossistema, né, devido a essa mudança. Prejudica os seres vivos que habitam em um determinado ecossistema, pode afetar as suas adaptações, ok? Então, todo o planeta causa o quê? Grandes consequências ruins, tá? E aqui na página 336 tem a imagem, né? Essa imagem do urso polar, ela é bem famosa, porque, tá vendo? Ele tá perdendo seu habitat, seu local, sua moradia, né, onde que ele tem um alimento, onde ele dorme, onde ele reproduz. Então, ele, em virtude dessa perda, né, tá vendo? Ele tá lá, desolado no meio do bloco de gelo. E quais são as ações aí na página 336 que nós, seres humanos, né, para o quê? Amenizar a emissão desses gases do efeito estufa. Eu acho que vocês, diariamente nas notícias, nós escutamos muito, né, as ações no nosso dia a dia. Além, né, desses gases naturais, quais são as nossas ações que precisam ser controladas para reduzir essa emissão desses gases, né, que fazem mal para o planeta, mal para a gente? É o quê? Parar de andar de carro, melhorar o transporte público, principalmente, desmatamento, o descarte do lixo, fazer o tratamento, né? São aqueles 3 R's: reciclar, reaproveitar e reutilizar. São essas pequenas ações que vai o quê? Amenizando a emissão dos gases, né? O consumismo em excesso. Até nessa época de pandemia, quando o mundo, né, deu uma desacelerada, o ambiente, né, a atmosfera, ela foi ficando mais limpa, pararam as emissões de gases poluentes, porque muitas fábricas pararam. Então, é isso que nós temos que fazer também no nosso dia a dia: andar de bicicleta, andar a pé, parar de fazer queimadas. São essas ações, ok? E aí, no final da página 336, tem o protocolo de Kyoto. Esse protocolo vocês vão aprender muito ainda em sustentabilidade, lá na parte da biologia, quando vocês forem prestar vestibular. É um protocolo, tá? Que foi feito em Kyoto, né? No Japão, que eles falam sobre uma convenção sobre as mudanças climáticas, ok? Então, é chamado de Protocolo de Kyoto. É um acordo internacional com 173 países que visa o quê? Reduzir a emissão desses gases, ok? Agora, por fim, né? Nós temos a página 337, que fala como nós podemos ajudar o planeta, né? Para reduzir esses gases que causam
tanto mal para o planeta, né? Até redução desses gases do efeito estufa, produzir menos lixo, fazer a separação correta. Isso eu já ensinei para vocês, já dei o exemplo que na minha casa eu faço a separação correta do orgânico, do reciclável. Eu lá na escola tenho papa-pilha. Lembra daquele projeto que a professora fez do óleo? Então, são essas pequenas intervenções que nós já conseguimos mudar o quê? O nosso planeta, tá? Aí fala de utilizar mais transporte público, tem muitos carros de aplicativos em São Paulo, então é muita poluição, muito trânsito, muita queima de combustível, né? Então, optar por transporte público, andar a pé, bicicleta, oferecer carona, né? Os ônibus que tem os biocombustíveis, ok? Consumir produtos e mercadorias localmente, tá? Daqui do Brasil, o bairro que você mora, para o quê? Melhorar o transporte desses produtos. Aqui perto nós temos aquela tapioca da terrinha, a Panko é aqui perto, então dá preferência para esses produtos, ok? Utilizar o ar-condicionado somente quando for extremamente necessário, tá? Combates ao não desmatamento, campanhas de reflorestamento, tá? Comprar produtos recicláveis, ok? Que já foram reciclados e cobrar, né, a fiscalização desses gases poluentes e das indústrias, tá? E dos outros estabelecimentos. Então, são essas pequenas ações no dia a dia que nós melhoramos o nosso planeta, né? Que ele é tão lindo, nosso planeta Terra, ok? Bom, por hoje, essa explicação da unidade 3 é mais para a gente relembrar o que nós já aprendemos, né? No 6º, no 7º ano e cuidar muito bem do nosso planeta, da nossa casa, ok? Dúvidas, vocês podem me chamar que eu ajudo todos vocês, ok? Um beijão, tchau, tchau. Um abraço virtual e um beijo virtual, né?